Isso, e tá na moda, né? Esse milagre aí do direito creditório, né? Vamos pagar todos os seus tributos com direito creditório. Aqui entre nós sempre esteve na É, moda, é. né? O problema é que são as consequências disso, né? Eu acho que talvez até pela internet, não sei, agora o negócio propagou mesmo, né, Marina? Ah, Então, sim, não, agora tem muito milagreiro por aí, né? tem bastante, mas vamos lá. Eu espero que caiba nesse episódio agora que a gente vai, enfim, que a gente vai perguntar para ela. Eu só peço desculpas que é um assunto que ele dá uma gritada, né? Mas vamos iniciar aqui. Pessoal, é o seguinte, às vezes nós escolhemos o episódio por aquilo que mais exige demanda, dúvidas, perguntas, questionamento e principalmente medo dos empresários. E esse do direito creditório, essas ofertas de crédito mirabolantes, realmente a turma fica com receio, né? O que vai acontecer? Sabe que eu fico amarrado com a receita há quanto tempo? Então... como é que funciona? Porque tem muito uma situação, a Marina vai com certeza destrinchar isso aí bem para nós. Mas tem muito... a informação no mercado é que a Receita, ela pode até questionar, mas nós vamos fazer uma defesa, eu vou te mostrar aqui que depois tem uma homologação tácita, não sei o quê, e tem muita informação errada aí. E aquela história, né? O empresário acaba sendo enganado e o que é pior, né? E é uma coisa que você fala muito, Darcy. A gente vê na prática pessoas boas enganando pessoas boas porque alguém... Ela foi enganada na cadeia anterior, já né? na cadeia anterior, né? Então, ela vem acreditando, de fato, que está vendendo algo que ela está, de fato, acreditando veemente que aquilo é verdadeiro, né? Então, é algo bem interessante mesmo. O tema foi muito bem escolhido, né? E a Marina tem uma competência gigante, né? Estou puxando o saco mesmo, viu, Marina? Tem uma competência gigante para falar sobre esse tema. Então, foi muito boa a escolha do tema. E vai ajudar muito vocês, empresários, que estão sendo abordados aí com essas ofertas de direito creditório e conversando muito com a equipe de vocês, contadores, advogados, se é a melhor decisão utilizar desse recurso para fazer o pagamento dos tributos ou não. Né? E aí? Isso é legal? É legítimo? Eu posso fazer? Qual a retaliação? Vou ter algum problema, um prejuízo, etc. Perfeito. Vamos primeiro separar o joio do trigo. Uma coisa é direito creditório, outra coisa é o precatório, né? Outra coisa é aquilo, precatório que tem o valor, né? Tem a certidão, CVLD, né? Tem certidão já, né? Sim. E tem um terceiro, né? O crédito próprio, né? Exatamente, o crédito próprio. Então Separar tudo nós isso, vamos né, iniciar falando aqui de direito creditório. Hora ou outra aparece uma oportunidade de um crédito de compulsório, é um crédito de sucumbência da Caixa, é um crédito de, enfim, várias situações que não são precatórios e nem é um crédito do próprio contribuinte. E sempre a promessa aparece no sentido de ele utilizar aquilo, ele compra, utiliza aquilo para fazer uma compensação tributária, uma compensação dos débitos vincendos de INSS, dos débitos vincendos de PIS, COFINS e IRCS-CLL, tanto faz. Então, a pergunta que eu faço para você, Marino, você já sabe dessa prática que vem acontecendo e eu quero saber de você o seguinte. Esse crédito, essa compensação, direito creditório, transfiro o meu direito creditório para você, você faz a compensação da forma que eu acabei de dizer. É legítimo esse primeiro passo? E daqui a pouco a gente volta para os demais. Bom, acho que depende, né, gente? Acho que a primeira coisa, tudo depende do crédito que nós estamos tratando. Porque, assim, um crédito de terceiro, né, regra geral, a gente não pode compensar créditos de terceiro. Mas há situações em que é possível adquirir um crédito e fazer a compensação. Eu acho que o principal problema desse mercado é que, quando a gente fala de crédito, parece que a gente está fazendo de um bolo que é tudo a mesma coisa. Está tudo no mesmo pacote. Está tudo no mesmo pacote. Isso não é verdade. Né? Então, assim, tem muita gente, às vezes, assim, esse mercado de crédito, inclusive, ele teve um momento aí em que, assim, você falava em compensação, adquirir um crédito para compensação, todo mundo falava, Deus me livre. Sim. Eu não quero de jeito nenhum, isso é... Por quê? Porque nós tínhamos os mágicos, né? Aí no mercado, vendendo coisas que não existem e, obviamente, que vão trazer repercussões negativas. O pessoal chamava de papeleiro, né, Marina? Sim, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente não tem um problema com a compensação propriamente dita, nem com o uso de um crédito. O que é preciso analisar é a origem desse crédito. Eu acho que isso é o mais importante. E daí a necessidade de você ter uma assessoria. No momento que alguém vem te oferecer um crédito, é óbvio que ninguém vai falar dos problemas. A pessoa vai falar que aquilo ali é uma solução milagrosa para a sua vida, que aquilo ali vai resolver, né, a sua vida como empresário. E ninguém vai falar ninguém vai falar de nenhum tipo de problema. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto é olhar a origem.
Porque é o que o Gersino falou agora mesmo. Ele falou, às vezes é uma pessoa boa enganando outra pessoa boa porque ela foi enganada antes. Sim. Exatamente. Né? E são matérias complexas, né? Não cadeia, é fácil, né? Nós aqui já conversamos em algumas situações, né, sobre créditos que foram oferecidos, pessoas apareceram, né, falando, eu tenho crédito A, B ou C, e é claro, quando a gente fazendo uma análise daquele crédito, conversando mais detalhadamente com a pessoa, vê que aquela conversa, É bem assim. a conversa inicial não é não reflete a realidade, né? Sim. Então eu acho que a primeira coisa que qualquer empresário tem que ter em mente é a compensação não é um problema. O fato de compensar créditos não é um problema. O problema é o crédito que você compensa. Só um minuto. Vocês viram que interessante que a Marina acabou de falar, né? Porque tem um mito aí por trás, depois a gente pode falar disso, que compensações é um problema propriamente dito. Se você compensar, você vai ter problema com o fisco. E você viu a Marina, que é juíza do TIT, que é conselheira do CMT, falando aqui que isso não é o problema. O problema é como isso está sendo feito. É isso mesmo, Marina? Estou certo? É exatamente isso, Gersino, porque eu acho assim, é preciso conhecer a legislação, porque nós temos um procedimento, nós temos as regras, o que eu posso compensar, o que eu não posso. Então, assim, não é que ninguém é proibido de fazer uma determinada compensação. Se há autorização, estamos falando aqui principalmente no âmbito federal, Claro. e há uma autorização para compensação. Isso, depois eu até quero te perguntar se no municipal, no caso, por exemplo, de São Paulo, isso acontece também. Mas pode seguir. Né? Então, eu já respondo. Então, principalmente no âmbito federal, nós temos uma legislação que regula como é feita a compensação, os créditos que se pode compensar. E, é claro, uma vez que a compensação é realizada, vai ter uma fiscalização para se verificar se aqueles créditos existem, se o valor que foi apurado era aquele mesmo e tudo mais. Base legal. É a base legal do crédito e tudo mais. Isso é natural. Por isso, a necessidade de investigar a origem do crédito antes de fazer uma compensação. Mas, veja... Isso não significa que a sua compensação, só porque eu vou ter uma fiscalização, a sua compensação não vai ser aceita. O que acontece o que eu estou compensando. Então, o trabalho principal é verificar a origem do crédito antes de realizar a compensação. Esse caso aí, eu fico pensando, eu sempre digo o seguinte, qualquer compensação que não traga risco de glosa futura deve observar a base legal, primeiramente. Eu estou falando também de gestão normativa. Memória de cálculo e escrituração correta. Esse caso do direito creditório, primeiramente que ele já começa, às vezes, não ter a base legal. De repente, pode ser que aconteça. Por isso a gente está falando pode toda hora. Mas a gente já vê, muitas vezes, o erro na memória de cálculo. E outras ainda, você pode completar falando de tudo, as pessoas confundem, falando, olha... ele não foi prescrito, ou, na verdade, prescrito, a gente já viu que ele sempre é prescrito, as pessoas não tratam dessa forma, mas ele não foi decaído, e a decadência a gente nem discute. Mas eu queria que você falasse um pouco dessas três situações, base legal, memória de cálculo, escrituração correta e aquilo que é decaído ou não, enfim. Eu acho, Darcy, que você pontuou bem. A primeira questão é a base legal. Eu acho que isso é o primeiro ponto a ser analisado. Sim. Né? Então, assim, olha, o que é? A que crédito você está me oferecendo? Esse tipo de crédito é um crédito efetivo, de acordo com a legislação? Né? Então, é um crédito, enfim, que pode ser compensado nos termos da lei? Posso poderia utilizar não ser. Para compensar tributo? Exato, porque assim, Né? vamos pegar um exemplo simples. Até outro dia, eu não podia compensar, por exemplo, o crédito de um determinado tributo federal, por exemplo, imposto sobre a renda Sim. ou contribuição ao PIS, COFINS, com contribuição previdenciária. Sim. Não podia Hoje uma a gente... compensação cruzada, né? Exato. Hoje a gente pode fazer essa compensação cruzada, mas isso não era possível no passado. Então, assim, eu poderia ter o crédito realmente existe, só que existe uma vedação legal para compensar. Né? Então, eu acho que esse é o principal ponto. O primeiro ponto, na verdade. Tudo bem, superado isso. A questão da memória de cálculo. Eu acho que esse é um problema recorrente. Inclusive, nós já conversamos muito sobre essa questão de prova. Gente, não adianta falar, não, mas nos termos da legislação eu tenho direito a esse crédito. Poxa, assim, nós estamos falando, eu sei que você tem direito, eu estou falando de quantificar esse crédito. Eu preciso saber o quanto. E a Receita Federal, estadual, municipal... A legitimidade da matéria... ela não está discutindo isso. Não é um mérito, né? Muitas vezes, na esfera administrativa, né, a gente tem umas discussões assim, não, mas nos termos da lei eu tenho direito ao crédito presumido tal, eu tenho direito de compensar o crédito X, Y e Z. Aí você fala, mas meu amigo, não é isso que está sendo discutido. O que o fiscal está questionando é o seu cálculo. Porque ele não entendeu como é que você calculou esse crédito. Porque como que você fez o cálculo?
De que esse valor, como que você chegou nesse valor para compensar? E assim, muitas vezes o contribuinte não consegue explicar. Aí não tem jeito. Não adianta reclamar, não, porque a minha compensação não foi aceita. Bom, meu amigo, mas não tem como. Se a gente não consegue provar que aquele valor que foi indicado é o valor correto, não tem como ser homologado uma compensação, ser aceita uma compensação. Né? Ninguém vai aceitar. Então, isso é uma coisa muito importante também.